Fala rapaziada, que é Cícero do canal Cerossauro e hoje a gente vai fazer uma análise sobre o primeiro grupo da Copa, o grupo A, que tem como integrantes a seleção que vai sediar a Copa, que é o Catar, o Equador, Senegal e também a Holanda. Esse é um dos grupos que mais me intrigam, justamente porque a gente não sabe muito sobre a seleção do Catar, se vai vir retrancada ou se vai sair para o jogo, se a torcida catariana é uma torcida que incentiva bastante até o fim, ou se é daquelas que tomam um gol e depois o estádio vira uma geladeira. Mas com base no que eu vi do time do Catar que jogou a Copa Ouro do ano passado, parece ser um time muito organizado, mas que também fica bem fechado. Já a seleção do Equador a gente conhece bastante, enfrenta seguidamente aqui nas eliminatórias e também na Copa América. É uma seleção cascuda, mas que terá dois problemas. O primeiro é que possivelmente a Arboleda não vá se recuperar a tempo e assim perde seu melhor defensor para a Copa. E outro problema para o Equador é que ele se escora muito na altitude, já que tem ótimos resultados dentro de casa, explorando justamente esse fator, e fora de casa dificilmente vence partidas. Se a gente pegar os resultados que ele teve nas eliminatórias, a única partida que venceu longe da altitude foi contra o Chile fora de casa. O Senegal vem tendo ótimos resultados nos últimos anos, tanto é que foi campeã pela primeira vez da Copa Africana de Nações, vencendo o Egito, uma das melhores seleções africanas do momento. Depois novamente vencendo o Egito, classificou-se para a Copa do Mundo, tem um time experiente, tem um dos melhores jogadores do mundo, que é Mané, e boas opções em todos os setores do campo. Não é uma favorita e nem um time que bota medo nos adversários, mas é um time que a gente tem que ter muita atenção e ser bem respeitado. Contudo, a gente sabe que geralmente as seleções africanas acabam sendo eliminadas por ingenuidade, com erros evitáveis, pecando assim pela inocência. Porém eu vejo que Senegal, pelo menos no papel, é a segunda força do grupo, ficando atrás da favorita, a Holanda, que dessa vez nem de longe tem um time que se compare com aquele de Cruyff dos anos 70, depois com aquele dos anos 80 de Van Basten e companhia, que até venceu a Eurocopa. Também nos anos 90 a gente teve aquela geração de ouro do Ajax, que teve na seleção, então, Bergkamp, David, Seedorf e companhia, e ainda a de 2010 e 2014, que tinha Robben, Sneijder e Van Persie, e por pouco não foi campeã mundial. Mas mesmo assim, sempre será a Holanda um adversário muito forte, que tem uma escola de futebol muito boa e ainda que leva quase sempre um futebol muito bonito para dentro de campo. Não é uma das favoritas, mas tem opções boas, tem uma defesa que é uma das melhores do mundo, contando com Van Dijk, De Vrij, De Ligt, um meio de campo com bons jogadores, mesmo não tendo Wijnaldum provavelmente para a Copa, que teve uma lesão na tíbia séria e provavelmente estará de fora do Mundial, e ainda tem pontas e um ataque veloz e criativo. Vamos então analisar jogo a jogo e a possibilidade que cada time tem de passar de fase. Começando então com a Holanda, ela tem o pior adversário do grupo logo no primeiro jogo, que é Senegal, e tende a ser um jogo bem equilibrado, mas sabendo parar Mané, as chances do país europeu são grandes de vitória. O confronto entre Mané e Van Dijk será interessante, já que ambos se conhecem muito bem e possivelmente o treinador Van Gaal vai desejar que o zagueiro do Liverpool seja o marcador de Mané nessa partida. Eu aposto em uma vitória abençoada dos holandeses por 1-0, 2-1, mas o empate não seria nenhuma surpresa. Ganhando a primeira partida, a Holanda fica tranquila para enfrentar o Equador, onde novamente deve ter dificuldades, mas deve vencer. Por fim, encara a dona da casa, a seleção do Catar, e pode ter mais facilidade porque jogará já classificada e deve encarar um adversário desesperado que pode ter chance de classificação se vencer e que deve sair para o jogo. Considerando que Senegal perderia a primeira partida, seu segundo adversário é o Catar, e a lógica seria vencer por um placar mínimo em um jogo muito duro, porque mesmo o Catar sendo desconhecido e fraco tecnicamente, vai provavelmente ter jogadores se doando em campo e lutando por todas as bolas. Por último, o confronto entre Senegal e Equador promete ter mais emoção, já que deve ser o que vai definir a segunda posição do grupo. Tendo em vista uma leve superioridade técnica de Senegal, eu apostaria em um empate com gols ou uma vitória da seleção africana. Equador e Catar fazem o primeiro jogo da Copa, e esse jogo para mim vai ser um 0-0 ou o Equador terá uma vitória na base da experiência, já que apesar de não ter um grande time, é acostumado a enfrentar seleções que jogam sempre para frente e que são do topo do futebol mundial, como Brasil, Argentina e Uruguai. Além disso, alguns jogadores equatorianos do elenco já disputaram a Copa de 2014, portanto não há dúvidas que esse time tende a sentir menos pressão em disputar a abertura do Mundial. Com base nisso, a tendência é de uma classificação da Holanda com 7 ou 9 pontos na primeira colocação, e na segunda posição do grupo eu acredito mais em Senegal. Mas é claro que se o Equador passar não será nenhuma surpresa,
Somente o Catar passando de fase seria algo surpreendente. Mas agora quero saber de vocês. Será que a Holanda vai fazer feio e não vai cumprir aí com a lógica que seria ela passar de fase? O Catar vai surpreender? Não esqueçam de fazer os comentários aqui. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de curtir e também se inscrever no canal. Muito obrigado pela atenção e um abraço.